A única diferença, não gosto de falar que é a única, mas a diferença maior é que a geração de Sodoma e Gomorra não tinha a Torá. Nós temos. Essa Então, mãe. é, e lá o jogo ainda não estava às claras. Eu vou fazer uma aula, já estou prometendo para vocês que eu vou fazer uma aula com vocês, onde o jogo foi colocado, as cartas foram colocadas na mesa. Quando que isso aconteceu? Mas não foi no começo da criação? Não, não foi. Quando o jogo realmente começou, quando a Hashem pegou a Torá e falou o seguinte: tá aqui, daqui para trás eu vou dar uma relevada. Mas eles tinham 7 leis também. Tinham 7 leis, mas não estava tão explicado, porque a Torá não estava física. Quando Hashem falou o seguinte: olha, está aqui, os receptáculos no chamado mundo de Touro se quebraram e vieram todos aqui para baixo. E o que a gente tem que estar fazendo é resgatando todos esses receptáculos. Quais são esses receptáculos? São as sefirot. Todas as sefirot que elas têm uma ligação com uma a outra. Mas isso é um estudo que não dá para entrar agora, porque senão a gente vai ficar aqui e eu vou preparar um estudo bem bacana para vocês. Eu tenho então Que uma é... pergunta, Manda. uma curiosidade. O grande patriarca Jacó, Israel, fala na Torá que enquanto o irmão caçava e estava fazendo besteira por aí, ele estava nas yeshivás, estudando. Ele estava estudando as 7 leis? Muito boa pergunta. Então, o próprio Shem, ele recebeu do pai, Noah, toda, toda a Torá oral. Toda a Torá oral. Toda a Torá de... Toda. Por quê? Porque o Noah, ele era a 10ª geração do Adão. Adão. Então, o Adão aí teve o Seth, aí teve o Metushalim, e eles assim foram passando toda a Torá que o grande estudioso, grande homem que recebeu todos os ensinamentos direto do Criador, que viu a face do Criador, foi Adão. Então ele foi e aí foi passado Oralmente. essa parte oralmente pro Jacó, e o Shem foi o único que realmente pro Noah. E o Shem foi lá e teve toda essa aula com o Noah. Mas não só o Shem. O Ever, que aí era filho do Shem, neto do Noah. E o Shem ficou com essa parte mais teórica, digamos assim, mais talmúdica, e o Ever, a parte mais cabalística. Então, por isso, das escolas, das yeshivot. Por isso que, Então, que diz que o patriarca Jacó ele estudou em vários festivais, estudou em isso. uma Tem, porque ele estava... tem comentários que diz que ele ficou Sim, 7 anos na Yeshiva de e... Shem e 7 anos na Yeshiva de Uau, Ever, eu onde só ele não ficou sabia que era estudando isso, essa diferença. oralmente as duas partes. E assim ele foi passando. Fora que ele também, o mesmo Avraham, teve aula com o Shem e com o Ever também, que também são da mesma geração. Ele já era um judeu, já era erudis. Não, não era, porque ainda, como eu te falei, o jogo ainda não estava Nem para eles estabelecido. ainda? Não, não. Não, né? A obrigação deles Ah, era as 7 leis. isso. Essa era a obrigação deles. Eles Apesar de eles faziam a estudarem mais. toda a Torá, mas a obrigação ainda para eles também era 7 leis. Assim, antes deles estudar, antes deles fazerem os 613 mandamentos, que seriam 620. Seriam 613 dos judeus e mais 20 Mas dos Bnei Noach. Mas que também eles se completam. Então, a obrigação deles era as 7 leis. Mas como eles estudavam, se aproximavam mais e mais de Hashem, eles queriam fazer a mais. hum, Aí Hashem autorizou o Avraham a fazer isso a mais com uma condição. Qual é essa condição? O que é o Avraham? abrir, abrir, Exatamente. Então, abrir lá. o Hashem falou o seguinte, ó, Avraham, quer cair para dentro, quer estudar, corta, faz o brito. Que é o que muito neguinho aí não tem medo de fazer. Né? Eu tenho os Messias angélicos, eu quero ser judeu. Corta, vai Vai na lá. correção. Mas então, a partir daí, o Isaac aprendeu com Abraão,
Abraham aprendeu com Shem e Ever. O Abraham ensinou Yitzhak, ensinou o Ismael também. Ismael É, enveredou para o outro lado. O Yitzhak ensinou Jacó e Esav. Esav não queria, enveredou, foi para o outro lado. Mas tanto o Yitzhak quanto o Jacob, ou seja, pai e filho, estudavam com o patriarca Abraham e por si só estudavam com Shem e e uma Ever. coisa também